Ó, estava dizendo o seguinte, que apenas essa dica aqui de deixar selecionado antes pode mudar o sucesso do meu gráfico, tá? Então eu estou aqui fazendo ao vivo, e aí ao vivo você percebe que tem algumas dificuldades, né, da vida real. E eu estou mostrando para vocês que vai começar a fazer esse gráfico específico, seleciona antes X e Y, e depois você começa a inserir o gráfico de dispersão. Senão vai ser uma briga até ele ficar pronto. Como eu já selecionei antes, ele já fez para mim, né? Agora eu vou arrumar aqui, o que eu vou arrumar? A escala, tá? Então, o que eu preciso para arrumar a escala? Eu fico de boa, se isso que bom que você sabe. O que eu preciso para arrumar a escala, tá? Então, atenção a todos. Eu preciso saber os valores mínimos e máximos de X, mínimos e máximos de Y. Vocês estão vendo aqui a fórmula mínimo X, máximo X? Estão vendo, gente? Sim. Ok, mínimo e máximo, depois do Y eu vejo mínimo e máximo, tá? Mínimo, máximo. E aí o que eu faço com mínimo e máximo? Eu venho aqui no eixo, botão do lado direito, vou vir aqui em formatar eixo. Cliquei no lado direito, vai aparecer aqui, ó, formatar eixo. Então, se o meu mínimo do eixo X, se o meu mínimo do eixo X é 422 e o meu máximo é 471, eu vou chegar aqui no mínimo e vou deixar lá 420. Vou chegar no máximo e vou deixar lá 475, por exemplo. Aí eu deixo uma margem para menos e para mais, fica um pouco mais visível. Depois eu vou formatar o eixo do Y. Então, vou clicar aqui com o botão do lado direito, formatar eixo, e o meu mínimo é 0,2, o máximo é 0,28. Então, eu vou colocar aqui, ó, eixo Y, mínimo 0,2 e o máximo 0,28. Ok. Tá lá a minha dispersão. Então, fica mais fácil de analisar os pontos quando eu faço o trabalho no eixo Y e X e Y a partir dos mínimos e máximos reais, né? Então, eu fiz o mínimo do X, máximo do X, mínimo do Y, máximo do Y, formatei os eixos com mínimos e máximos. Depois, eu vou clicar aqui nos pontinhos, botando do lado direito, e vou colocar aqui, ó, adicionar linha de tendência. Quando eu fizer adicionar linha de tendência, vai ter aqui a linha, né? E eu vou colocar aqui do lado, ó, exibir equação no gráfico, tá? Aí ele apareceu uma equação aqui, ó. Y é igual a x mais b, né? É uma equaçãozinha que ele me deu. Para que serve essa equação que o Excel me trouxe aqui, né? Para que serve? Serve o seguinte: se eu quiser, tá? Se eu quiser imaginar qual seria a minha resistência em Newton, possível, provável, se eu tivesse 0,3% de carbono no meu aço, eu faria o seguinte: pegaria aqui, ó, igual 608,89 vezes 0,3 mais 298,89. A equação que o Excel me deu. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, tem uma chance de 67%, que é o R quadrado, coeficiente de determinação, tem uma chance de 67% de que, se você colocar 0,3% de carbono, você vai ter uma resistência de 481. Então, é uma possibilidade preditiva, de previsão. Eu ainda quero voltar aqui, gente, na linha, colocar aqui, formatar linha de tendência, e eu vou
Vou colocar aqui, ó, exibir R² no gráfico. Quando eu exibo R² no gráfico, ele me traz aqui 0,6751. A conta que a gente acabou de fazer deu 0,6751. Então, a prova real, o Excel me deu aqui, né? E eu tive aqui na mão, tá? Então, eu estou falando que meus cálculos estão certos. Por que estão certos? Porque estão certos. Só por isso, está batendo. Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Tá? Papel e caneta na mão, todo mundo, tá? Sem exceção. Eu vou pedir a vocês o seguinte, e isso é importante que seja feito já. Por quê? Porque nós não teremos oportunidade de fazer depois. Essa aula é hoje. O que eu quero que vocês façam aqui? Professor. Oi. Por que tem que fazer um monte de edição lá no gráfico? Quem está falando? Pode só o Excel gerar o gráfico e já do jeito que fica? Porque não dá para só gerar o gráfico, Thaís. Porque o Excel coloca ele de um monte de pontinho de qualquer jeito. E a edição que eu fiz foi nos eixos X e eixo Y para deixar o gráfico adequado ao meu universo. Por exemplo, se o meu mínimo aqui é 0,2 e eu vier aqui, ó, se eu formatar aqui, igual ele faz, quando ele faz sozinho, ele faz do jeito que a máquina determina. Então, nem sempre o jeito que a máquina determina é o melhor. Se eu colocar aqui 0, ó, 0. Tá vendo que distorce a minha análise, a minha reta? Eu tinha uma reta bonitinha que eu podia visualizar o que a gente está demonstrando em cálculos. E aí, por uma falta de formatação de eixo, já não fica uma análise boa, né? Você vai imprimir um negócio desse para o seu chefe, primeiro, ele não vai entender. E se tiver mais bonito, se tiver da melhor forma possível, você vai ter que explicar. Se tiver de qualquer jeito, você vai ter que explicar mais ainda. Então, é recomendável dar uma ajeitada no gráfico com os mínimos e máximos do eixo X e eixo Y. Professor? Pois não. De onde você puxou o Y aí mesmo? Como? Esse valor aí do Y. Qual valor? Ali, ó, 608,89, X... Ah, não. Esse aqui foi a reta, a equação que o Excel me fez, a equação da reta. Sim, de onde você vai? A gente vai até calcular essa equação nós mesmos, vamos achar quem que é o alfa, quem que é o beta, mas isso em outra aula. Uhum, mas aí no... Nós vemos aqui, ó, adicionar linha de tendência, ó, cliquei com o botão do lado direito, adicionar linha de tendência, depois eu vim aqui e coloquei exibir equação no gráfico, tá vendo? Ah, ok, era só isso. Obrigado, professor. Ok. Pois bem. Então, eu quero que vocês agora, tá? Papel e caneta na mão, tá? Papel e caneta na mão. E vocês vão fazer o seguinte, aquela medição que eu fiz aqui com 35 itens, tá? Vocês vão fazer com 5 no caderno, tá? Vocês vão fazer xi ao quadrado, yi, xy, x vezes y, xi vezes yi, e eu vou deixar as fórmulas para vocês. Então, vocês vão colocando qual é o valor de n. Deixa eu tentar deixar numa tela que vocês consigam ver tudo. Espera lá. Vou ocultar. Então, vocês vão começar, gente, calculando o n, né, são só 5, somatório de xi, somatório de yi, somatório de x ao quadrado, yi ao quadrado e assim por diante. Então, no caderno, peguem uma folha, 3 colunas com 5 linhas, vocês vão calcular mais 3,
vão fazer os somatórios, vão preencher as fórmulas e vão chegar aqui no R final. Então, vamos fazer agora. Mãos à obra aí, por favor. Pegue, eu separei só 5, que é para vocês fazerem na calculadora mesmo. Assim, não façam no Excel agora essa primeira leva, tá? Depois vocês vão fazer no Excel, mas façam na mão, por favor. Eu preciso que vocês façam na mão. Na mão quer dizer com a calculadora, né? Copiem isso que está na tela, tá? 20 minutos. Todos entenderam, gente? Estou ouvindo um silêncio aqui de sexta-feira. Entendemos. Ok. Estou ouvindo um silêncio filosófico, né? Meu Deus do céu, estou ouvindo um silêncio. Professor, a gente não está acostumado a ter aula de sexta, que sempre era EAD. Sempre era EAD, agora está um pouquinho mais dinâmica, né? Então, opa. Não sei, né? Eu não sei se a minha aula é mais dinâmica que a do EAD, tá, gente? Eu falei bobagem agora. Eu não assisti a aula do EAD, então não posso me autoafirmar. Pois não, quem está falando? Professor, com esses valores de X e Y, né? Isso. Tá. Vocês têm que chegar no R aqui no final. O R, que é a correlação. Tá? Esse último aqui é o R, é o objetivo que eu quero que vocês cheguem nele.
Professor. Hello. Pronto. Pronto. Professor, você Pois não. consegue abrir um pouco mais a tela? Porque eu não enxergo muito bem, não. Para ver Tá. as fórmulas. Sim, vamos lá. Ó, Melhorou, professor. eu acho que todo mundo já copiou tudo, né? As linhas, deu tempo, né? Os 5x e 5y, todo mundo já copiou, certo, gente? Certo, professor. Certo, então eu vou deixar grandão aqui as fórmulas, que aí já ajuda. Eu mandei Ó. o print também no grupo da sala da fórmula e da tabelinha. Tá, da forma que tá aqui, tá mais visível, gente? Tá sim, professor. Ok, Obrigada. de nada.